É sempre um privilégio muito grande trazer a palavra, ministrar a palavra de Deus nesse lugar. E eu espero que mais uma vez o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, para que o nome de Jesus seja glorificado e para que as nossas vidas sejam transformadas. Amém? Queria pedir que vocês abrissem as vossas Bíblias no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 6. Nós estaremos lendo nesse primeiro momento, do versículo 53 ao versículo 60, e conforme a pregação for se desenrolando, nós revisitaremos alguns textos do capítulo 6. João 6,53, está projetado aí, minha versão é NA. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum, e muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Oremos. Senhor, estamos na Tua presença, Deus. Nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome, Deus, porque sabemos que Tu és bom e porque Tu estás aqui, Senhor. Então, a partir de agora, Deus, a minha oração, o meu pedido é para que o Teu Espírito Santo comece a ministrar nos corações e nas mentes do Teu povo, Deus, abrindo corações, Deus, para que a Tua palavra penetre e comece a dar frutos, Deus. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, porque sabemos que sem Ti, Deus, nós nada somos. Então glorifica o Teu nome nesse lugar, Deus, glorifica o Teu nome através da leitura, da exposição da Tua palavra, e se faz presente, Deus, em nome de Jesus, amém. O Evangelho de João, ele é um evangelho muito interessante, é um evangelho que particularmente eu gosto muito, e esse texto, que se encontra no capítulo 6 também, eu tenho um carinho muito especial por esse texto, porque ele mostra algumas coisas acerca da pessoa de Jesus que muitas vezes a gente não pega na nossa leitura corriqueira dos outros evangelhos, das epístolas de Paulo, enfim, do resto da nossa leitura da Bíblia. O capítulo 6, ele vai começar falando acerca daquele milagre bem famoso que é a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. É uma história muito conhecida. O povo está reunido em Jerusalém, povo de toda a diáspora, de toda a dispensação, de todo espalhamento, o povo judeu está reunido na cidade de Jerusalém porque a festa da Páscoa está chegando. E tradicionalmente, culturalmente, essa é uma época do ano que os judeus se reúnem. E é isso que está acontecendo nesse momento. Em determinado momento, Jesus sai de Jerusalém, ainda no capítulo 5, e ele vai para o Mar da Galileia, na ponta que fica em Tiberíades, e ele sobe ao monte, e junto com ele, muitas pessoas dessa multidão, que estavam ali por conta da Páscoa, elas o seguem, e o número de pessoas é realmente muito, muito grande. E naquele momento, além da ocasião da Páscoa, era um fato de que Jesus já era um popstar, Jesus era um cara muito famoso, e a pregação do Evangelho já estava tomando rumos incrivelmente espantosos, porque Jesus, por onde ele passava, ele arrastava multidões significativas. Isso acontece ali também. E quando Jesus está nesse monte, no capítulo de João, nesse capítulo 6, ele não explica muito bem o que está acontecendo nesse monte. A única coisa que a gente pode entender é que, muito provavelmente, Jesus estava pregando, ensinando, conversando, reunido, em comunhão, e Jesus começa a ficar preocupado, porque o dia está acabando e a galera não sai dali, E Jesus pergunta aos seus discípulos: o que a gente vai dar de comer para essa galera?
E os discípulos ficam tão preocupados quanto Jesus. Um deles fala: olha, nem que se a gente tivesse muito dinheiro, a gente conseguia alimentar todo esse povo. E aí André, irmão de Pedro, leva até Jesus um rapaz que tinha aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. E Jesus faz aquela oração que nós conhecemos esse milagre que é bem conhecido mesmo. E quando Jesus faz essa oração, ele multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta toda aquela multidão. Toda aquela multidão. E no final do período de alimentação, por assim dizer, Jesus se retira daquele lugar porque o povo, ele fica tão maravilhado com aquilo que ele quer fazer de Jesus rei. Eles querem coroar Jesus ali, naquele exato momento. E Jesus sabia que não era a hora dele se manifestar dessa maneira, então ele se retira e vai sozinho para uma outra ponta do monte, provavelmente. E ele se retira dali e o povo fica sozinho. E o dia tem o seu fim, já está de noite, já está ficando escuro, e os discípulos, eles se cansam de esperar Jesus. E eles tomam um barco e eles atravessam o mar da Galileia, de Tiberíades, a outra ponta que fica em Cafarnaum. E eles não esperam por Jesus. E no meio dessa viagem, o mar ele começa a ficar agitado, o mar começa a ficar meio revoltado por causa do vento. E do nada, os discípulos olham para o mar e eles encontram Jesus Cristo caminhando sobre as águas. Eu acredito do fundo do meu coração que muito provavelmente não existe na Bíblia Sagrada 2 ou 3 oportunidades mais lindas de se olhar para Jesus Cristo. Deve ter sido algo completamente surreal ver alguém caminhando em mar aberto e na sua direção, algo completamente maravilhoso. E isso aqui começa a nos dar mostras de quem Jesus Cristo é. Nós temos o costume de visualizar Jesus Cristo como muitas coisas, mas às vezes nós esquecemos que Jesus Cristo é um Deus todo-poderoso. E os discípulos o convidam para subir no barco, e eles seguem viagem e chegam até Cafarnaum. E aqui a gente vai entrar um pouco mais profundamente na mensagem. Essa mensagem, eu separei um pequeno título para ela, que seria o discurso desafiador do Evangelho, ou o discurso desafiador de Jesus. Porque quando eles chegam em Cafarnaum, a galera, no outro dia, ela percebe que Jesus não está lá onde ele estava, e nem os discípulos. E o que eles fazem? Eles tomam barcos e eles cruzam o mar também para se encontrar com Jesus. E chegando em Cafarnaum, eles começam a questionar Jesus, eles começam a questionar os discípulos, e eles perguntam: que horas que vocês chegaram aqui? Como é que vocês vieram? A gente não viu vocês lá. O que aconteceu? E aqui Jesus começa a falar desse discurso desafiador, que é o discurso do Evangelho. Um discurso que é muito difícil de se ouvir, mas que ainda assim precisa ser ouvido. E Jesus fala para eles: vocês me procuram, não pelos meus sinais, não pelas coisas que eu tenho feito, não pelas coisas que eu tenho falado. Vocês me procuram pelo pão que vocês comeram e se saciaram. Então essa multidão, ela cruza o mar porque ela estava com fome. Ela estava com fome, ela queria comer. Ela se espanta com essa amostra, com esse milagre de Jesus, e ela quer mais disso. Mas ela só quer um Jesus que está disposto a multiplicar os pães e peixes, e não está querendo naquele momento um Jesus que está começando a se revelar como Senhor e Salvador da vida delas. E aqui começa esse discurso desafiador de Jesus, porque assim como aquele povo que atravessou o mar da Galileia em busca de pão, em busca de peixe, em busca de alimento, quantas vezes nós fazemos as mesmas coisas e procuramos Jesus pelo pão, pelas nossas necessidades, procuramos Jesus pelos milagres que Ele tem feito, mas não por aquilo que Ele tem falado que Ele é. Nós procuramos um Jesus que é capaz de multiplicar pão, que é capaz de transformar água em vinho, que é capaz de caminhar sobre o mar,
mas nós não procuramos um Jesus que está começando a se revelar como o Salvador dessa terra, porque o discurso de salvação de Jesus ele é muito duro, porque a salvação proveniente de Jesus, ela não chega até nós de maneira fácil, ela não chega para nós de maneira leve. Então o que Jesus faz? Jesus precisa alinhar o seu discurso para que você entenda o tamanho do sacrifício dele pela tua vida. Não é algo fácil, não foi algo fácil para ele, então certamente desfrutar do dom da salvação também não poderia ser fácil para você. E o povo procura Jesus não pelo que ele tem falado, não pelo que ele tem sido, mas só pelo que ele tem feito, só pelos milagres, só pelos sinais. E quantas vezes nós fazemos isso também? Voltando ao texto, a gente vai se aprofundar um pouquinho em alguns pedaços do capítulo 6. No versículo 27 até o 29, nós temos Jesus falando: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que o enviou. Cristo está aqui falando que ele desejava que nós o procurássemos. Ele está falando obviamente aqui para o povo do acontecimento, mas isso se estica até nós, porque a Bíblia ela tem um alcance imediato que se deu no tempo da sua escrita, e tem um alcance profético que alcança a minha vida e a tua vida hoje. E se você não acredita que o texto bíblico é válido para a tua vida hoje, eu te aconselho a fechar sua Bíblia, levantar e ir embora, porque a fé cristã não é para você. Se você não acredita no sacrifício de Jesus Cristo, a Bíblia vai falar que em vão é o que? A vossa pregação. A tua fé ela não tem base se você não acredita nas coisas que Jesus tem te ensinado. E se você não toma esse livrinho aqui como verdade sobre a tua vida, meu querido, você está aqui só perdendo tempo. Só perdendo tempo. E se for para perder tempo aqui, eu lhe aconselho a perder tempo em outros lugares. Dito isso, Jesus quer que nós o procuremos pelo aquilo que ele pode nos oferecer, que é uma vida em abundância. Porque o sacrifício de Jesus, ele tem obviamente o caráter expiatório, ele tem o caráter de nos livrar da maldição do pecado original que se dá no Éden. Ele tem esse propósito de nos livrar dessa carga pecaminosa, mas ele também tem como propósito te abençoar, trazer um galardão para a sua vida e preparar para você uma glória eterna, mediante o reconhecimento deste Jesus como teu único e suficiente Salvador. Então é isso que está acontecendo aqui, é isso que Jesus começa a falar para aquele povo: vocês precisam me procurar por quem eu sou, e a parte principal de quem eu sou é o meu sacrifício. Enquanto eu estou aqui na terra, enquanto eu estou falando para vocês, a parte principal de quem eu sou é o meu sacrifício. Vocês precisam entender isso, vocês precisam entender o que eu estou falando, vocês precisam entender qual é a minha missão, porque se vocês não entendem qual é a minha missão, a minha morte não é para vocês. E se a minha morte não é para vocês, eu também não sou. E aqui o capítulo ele vai se desenrolar e o povo ele fica meio perturbado com essa fala de Jesus, porque ele está falando assim: beleza, você está falando de um sacrifício, você está falando que você é Deus, você está falando que você é isso, que você é aquilo, beleza. Quais sinais você pode fazer para provar isso para a gente? Olha que loucura, cara, olha que loucura. Um dia atrás, eles tinham acabado de comer, uma multidão, uma refeição que saiu de 5 pães e 2 peixes. E eles olham nos olhos de Jesus e eles têm a coragem de pedir para Jesus mais sinais, mais milagres, mais coisas. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes Jesus intercedeu junto ao Pai por nós?
Quantas vezes Jesus nos deu mostras, experiências, com o seu Espírito Santo, com o seu Evangelho, quantas vezes Ele cuidou de nós. E lá de vez em quando a gente tem a capacidade de levantar e falar assim: cara, eu quero ver algo diferente, porque aquilo que eu vi ontem eu acho que não é o suficiente não. Eu preciso ver mais desse Deus para eu poder aceitá-lo como o meu único e suficiente Salvador. Não é possível que seja só isso. Será que é só isso aqui que Ele pode me oferecer? Comida? Será que é só isso aqui que Ele pode me oferecer? Transformar água em vinho? Eu quero ver mais. Eu quero ver mais, porque as minhas necessidades, as minhas preocupações, é isso que importa para mim. E Jesus está tentando colocar no coração desses caras que o caminho não é esse. Jesus está tentando mostrar para essas pessoas que eles precisam começar a entender todo o ministério de Jesus e tudo aquilo que Ele vinha ensinando. Então, eles estão na presença de Jesus. E olha que interessante, eu falei lá no começo que o povo está reunido ali, o povo de toda a dispensação, o povo de toda não de toda a diáspora, mas grande parte dela, está reunido ali, uma festa tradicional, que é a Páscoa. Eles estão na frente da Páscoa absoluta de Deus, e eles não conseguem entender o que está acontecendo. Está ali na frente deles. Em alguns dias eles comemorariam a Páscoa, e o motivo da Páscoa estava ali. O tipo que aponta para a Páscoa está ali, eles não conseguem perceber isso. Tamanha defasagem espiritual enraizada naqueles corações. Quantas vezes nós fazemos isso? Jesus está na nossa frente, dizendo: isso aqui diz respeito a mim. E nós não queremos abrir os nossos olhos. Nós não queremos entender que certas coisas, elas não dizem respeito apenas ao seu contexto, mas que Deus, que Jesus Cristo também trabalha no meio delas. Quantas vezes nós fazemos isso? E Jesus está falando com esse povo. Ele está falando com esse povo que pede sinal, que está prestes a celebrar a Páscoa e mesmo assim não entende que a Páscoa perfeita de Deus está na frente deles. E no decorrer desse discurso, esse discurso difícil de se ouvir de Jesus, difícil, Ele vai fazer algo que eu acho muito interessante. Obviamente Jesus está aqui falando para o povo judeu, para o povo de Israel, para o seu povo, e Ele usa a analogia do pão da vida, da água da vida, e Ele de certa forma começa no seu discurso a desautorizar, entre aspas, o maná que os pais deles, ou seja, os seus ancestrais, comeram mediante provisão divina no seu caminho de peregrinação no deserto, depois que eles deixaram a terra do Egito, na qual eles foram escravos por tanto tempo. E qualquer um de nós que tenha tido contato com um judeu, não vou nem dizer ortodoxo, mas um judeu verdadeiro, ele vai saber que se você abrir a boca para falar qualquer coisa contra a Torá, muito provavelmente a sua noite, o seu dia, ele não vai terminar de uma forma legal. Então Jesus está ali na frente de um povo preparado para celebrar a Páscoa, um povo ortodoxo, um povo cheio de doutrina, e ele fala assim: sabe aquele maná que os seus pais comeram? Vocês acham maneiro? Vocês acham interessante? Seus pais comeram daquele maná e eles morreram. Jesus está desautorizando a provisão divina. E por que Ele faz isso? Porque Ele é Deus e Ele pode. Porque quem proveu foi Ele. E Ele pode fazer isso. E Jesus está falando: os seus pais comeram do maná no deserto e mesmo assim eles pereceram. Porém o que vem até mim, o que come da minha carne, o que bebe do meu sangue, jamais morrerá. Jamais morrerá. É isso que Jesus está falando para aquele povo. Porque Jesus está falando assim: aquela provisão que no deserto não deixou vocês morrer, aquela nuvem de glória que não deixava vocês morrerem por causa do sol, a coluna de fogo que não deixava vocês morrerem por causa do frio e que iluminava o caminho de vocês, ela era a provisão que eu dei para aquele povo naquele momento. Mas eu sou a provisão absoluta de Deus para essa terra.
Aquilo que vocês têm como algo tão incrível não chega aos pés do que eu tenho para fazer. Porque eu sou tudo que você acredita, tudo que você acha ser tão lindo, tão interessante, aponta para mim. Então começa a olhar para mim. E é isso que Deus está falando aqui. Por isso que o discurso de Deus, de Cristo, nessa passagem, ele é tão desafiador. Porque Jesus, meus irmãos, ele era judeu. Então um discurso desse, sair da boca de um judeu que respeitava a lei, um judeu que em determinada ocasião manda Pedro pescar um peixe, quando ele pesca o peixe, ele abre o peixe, lá dentro do peixe estavam as moedas que pagariam o imposto do templo, tanto de Pedro quanto de Jesus. É um Jesus que se preocupa em dizer inúmeras vezes: eu não vim para abolir a lei, muito pelo contrário, eu vim para cumpri-la, eu sou a lei. E vocês não conseguem ver isso. Vocês não conseguem ver que tudo aquilo que eu tenho mandado para vocês, que tudo aquilo que eu tenho falado, tudo aquilo que tenho ensinado, começa lá, mas termina em mim, porque eu sou o autor e consumador da tua fé. E eles não conseguem enxergar isso. Então eles estão vendo um judeu falar mal das tradições mosaicas, da lei sagrada, a Torá. Um homem qualquer judeu desautorizando uma provisão divina dos céus. Os caras ficam malucos. Os judeus, eles ficam completamente perturbados. Eles ficam completamente alucinados, porque eles não conseguem entender tamanha falta de discernimento espiritual aquilo que Jesus está falando para aquele povo naquele momento. Em determinado momento, quando Jesus está falando: vocês precisam comer da minha carne, vocês precisam beber do meu sangue, eles chegam a cogitar que Jesus estivesse falando de possíveis atos de canibalismo. É isso que o texto deixa implícito. Olha que loucura, olha que loucura. Quantas vezes nós estamos ouvindo a palavra de Deus, Deus está se mostrando a nós na nossa frente, e nós somos capazes de imaginar os piores cenários possíveis. Quantas vezes nos falta tanto entendimento, que a melhor coisa que nós podemos fazer é calar a boca. Quantas vezes, minha mãe sempre me ensinou: sempre que você não tiver algo que falar, algo bom, fica quieto. Seria muito interessante para essa galerinha ter ficado quieta naquele momento, porque eles estão tão perdidos que eles não conseguem imaginar as coisas que Cristo está falando para eles. Seguindo um pouquinho no texto, eles estão tão presos aos seus usos e costumes, porque o judeu, ele é naturalmente um povo muito conservador. É um povo que respeita muito as suas regras. Assim como o muçulmano, eles têm todo o seu conceito social, econômico, cultural baseado na religião deles. A religião deles permeia todas as áreas da vida deles. E quando eles ouvem Jesus falando essas coisas, eles ficam completamente alucinados, porque parece que a fé deles, parece que toda a vida deles está entrando em xeque. Porque uma parte muito linda desse texto, que está no versículo 59, nos diz que Jesus ensinava essas coisas, ou seja, ele desautorizava o maná, ele falava acerca de si mesmo, ele começava a se revelar. Jesus ensinava essas coisas quando estava na sinagoga de Cafarnaum. Olha o paradoxo. Dentro da sinagoga, que era um dos símbolos máximos da sociedade judaica da época, um dos principais pontos de convívio, de comunhão daquele povo, Jesus se levanta para falar, e ele fala assim: olha, tudo isso aí que vocês creem, se é só assim que vocês creem, se vocês não conseguem entender que isso aponta para mim, isso aí não serve de nada. E Jesus fala isso de dentro da sinagoga. É como se Jesus estivesse aqui nesse púlpito hoje e ele começasse a falar que tudo que a gente está fazendo aí está errado. Vocês têm noção do que é ouvir do próprio Deus, do próprio Criador dos céus e da terra,
tudo aquilo que você pensava ser o certo está completamente errado. Vocês já devem ter tido a experiência de ter ouvido uma crítica de alguém que vocês não gostam e de alguém que vocês gostam. E os resultados no nosso coração, eles são completamente diferentes. Quando você recebe uma crítica de alguém que não tem a menor intimidade com você, você fala, tá bom, vamos ver o que dá, talvez ele esteja certo, talvez ele esteja errado. Mas quando você ouve que tudo que você está fazendo está errado, da tua mãe, do teu pai, do teu cônjuge, do teu melhor amigo, naturalmente a reação correta seria mudar. Naturalmente a reação correta seria entender, cara, essa pessoa me ama, ela quer o meu bem, eu vou fazer o que ela está dizendo porque ela me conhece. Ela não é uma pessoa que nunca me viu, que não entende nada da minha fé, que não entende nada da minha cultura, que não entende nada da minha tradição. Muito pelo contrário, ela é tão piedosa quanto eu, tão conservadora quanto eu, tanto estudiosa quanto eu. Então eu vou mudar. E esse povo não muda. Ele não muda. Ele não muda, eles estão na presença do autor e consumador da fé deles. Porque se você entende toda a lei judaica, você entende que todo o conteúdo dela aponta para Jesus Cristo. E quando você não consegue entender que toda a lei, todo o costume, toda a tradição, toda a cultura aponta para Jesus Cristo, falando daquele povo, obviamente, qual era o propósito da cultura, da tradição e da fé deles? Nenhum. Eles estavam literalmente na presença do homem que implementou no coração e nas mentes deles todo o conhecimento, toda a tradição, e eles não conseguem enxergar isso. Então, literalmente, a vida deles, a partir daquele momento, não fazia mais sentido, porque a fé deles era vã, era completamente vã, não tinha sentido fazer tudo aquilo, guardar o sábado, não comer carne de porco, não comer determinados tipos de animais, oferecer sacrifício todo santo dia. Isso não tinha mais sentido se eles não conseguiam ver que Jesus Cristo era a razão de todas as coisas. Quantas vezes nós estamos tão preocupados com os nossos afazeres, com a nossa fé, com o nosso ministério, com o nosso trabalho, com o nosso cônjuge, com a nossa família, com os nossos estudos, e nós não conseguimos ver que Jesus Cristo é o propósito absoluto das nossas vidas. Então, se nós estamos perdendo tanto tempo com essas coisas, e nós não conseguimos ver que Jesus Cristo é a razão pela qual nós deveríamos estar lutando, nos esforçando para entender, para agradar como nosso Deus, nosso único e suficiente Salvador, tudo que nós fazemos serve para quê? Esse é o discurso de Jesus. O discurso de Jesus é desafiador. O discurso de Jesus dói, porque ele precisa implementar em você um caráter que você não tem. Ele precisa implementar em você uma cultura que você não tem. Ele precisa trocar a tua essência pecaminosa, ele precisa trocar aquilo, tudo aquilo de ruim que existe dentro de você, e colocar em você frutos dignos de arrependimento, os frutos do Espírito Santo, a fé nele como seu único e suficiente Salvador, para que ele possa ter comunhão contigo. Ele precisa fazer tudo isso, e você não consegue enxergar isso, porque você está preocupado demais com a tua tradição, com a tua cultura, com aquilo que você aprendeu a fazer quando era mais novo. E Jesus está te falando, cara, esquece isso, olha para mim, porque sem mim a tua vida não tem sentido algum. E a gente entra aqui no último versículo que a gente leu, que foi o versículo 60,
Porque o discurso de Jesus, ele é de fato muito duro. Ele é difícil de ser ouvido. Mas em nenhum momento Jesus está disposto a mudar o discurso dele. Se você entrou aqui nessa noite achando que em determinado momento as coisas ficariam mais fáceis, eu sinto lhe dizer, mas a tendência é que elas piorem. Porque esse é o evangelho de Jesus. O discurso de Jesus é um discurso de aflição, de luta, de dificuldade. Porque é um discurso que, mediante todas essas provações, resulta em glória. Porque foi assim que aconteceu também para ele. Jesus se esvazia da sua glória, Jesus se faz homem, habita entre nós, nos revela o reino de Deus, morre pelos nossos pecados, ressuscita ao terceiro dia, e vivo está à destra do Pai, um dia voltará para buscar a sua igreja, e para governar essa terra, amém? Amém? Esse é o ministério de Jesus. Mas para que isso acontecesse, Paulo vai dizer que Jesus não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando figura de servo, figura de homem, e por isso Deus o exaltou, que lhe deu um nome acima de todo nome. Esse é o nome de Jesus. Mas para que o nome de Jesus fosse exaltado acima de todo nome, teve uma cruz pela qual ele teve que passar. Agora nós queremos uma vida de glória, uma vida de exaltação, mas a gente não aceita o discurso de Jesus. A gente não aceita o preço do discipulado, e mesmo assim quer saber que a gente vai chegar no mesmo lugar que ele chegou mediante tanto sofrimento. Você acha justo que o sacrifício de Jesus tenha valido tão pouco para você e tanto para ele? Então é preciso que nós estejamos o tempo todo dispostos a reconhecer que o discurso de Jesus não muda, é difícil e vai continuar sendo difícil. Ele vai continuar sendo difícil. O texto vai continuar, e uma coisa muito linda em Jesus é que, apesar do discurso dele nunca mudar, apesar de a palavra dele ser imutável, a palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele mudasse a sua palavra, ou ele estaria mentindo, ou ele estaria se arrependendo. E se ele fizesse isso, eu acredito que eu e você não o teríamos como nosso único e suficiente Salvador. Apesar de toda essa dificuldade, de toda essa dor, de toda essa dureza no discurso de Jesus, sempre há um alento. Porque apesar de ser difícil, Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios 4, 17 e 18, que as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então é isso que a tua dificuldade está produzindo para você, uma morada celestial na eternidade com o Pai, com Jesus Cristo. Mas é preciso que você aceite esse discurso para a tua vida e tome ele como verdade, porque dentro da sinagoga, Jesus Cristo estava disposto a desafiar todos os padrões, toda a cultura, toda a tradição. Então, dentro da sinagoga da tua vida, você precisa dar lugar de fala para Jesus, para que ele possa fazer a mesma coisa, desafiar teus padrões, tua cultura, tua tradição, para te mostrar que ele tem o melhor para a sua vida. Se você não está disposto a fazer isso, qual é o propósito de servir a esse Deus? Qual é o propósito de servir a esse Deus, se você não está disposto a fazer aquilo que ele pede? Um dos maiores problemas da nossa geração tem sido a pregação do evangelho baseada numa lente antropológica, baseada numa lente que quer saber apenas do bem-estar do homem. O que é bom para mim? O que eu quero? O que é mais confortável? Você se coloca em primeiro lugar, você se coloca como primazia na tua vida,
E a Bíblia é muito clara acerca de quem ajunta tesouro no céu e tesouro na terra. Está juntando tesouro na terra, meu querido, aproveite, porque daqui a 20, 30, 50 anos, isso é tudo que você vai ter. Agora, aquele que ajunta tesouro no céu, está criando, está ajudando, está mostrando para Jesus que está disposto a viver uma vida de eternidade na glória. Você prefere o que, meu querido? Mais 30, 50 anos de prazeres mundanos ou uma eternidade na presença do teu Salvador? Só que o discurso de Jesus, ele não vai mudar. Não importa o que você faça, não importa o quanto você peça. Ou você me aceita, ou você não me aceita. Esse é o discurso de Jesus. Ou você está disposto a entender que eu sou tudo para você, ou você não está. E a palavra de Deus nos diz em Marcos 16, os versículos 15 e 16, a palavra vai dizer que a pregação do Evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus está falando aqui da pregação do Evangelho. E aquele que não crê será o quê? Condenado. A pregação do Evangelho, ela só tem dois resultados possíveis: ou você está com Jesus, ou você está com o diabo. E se você não está disposto a visualizar essa realidade, se você não está disposto a entender isso, meu querido, em nome de Jesus, se arrependa e volte ao teu primeiro amor. Porque eu não desejaria para o meu pior inimigo aquilo que a Bíblia descreve para aqueles que não herdarão o reino dos céus. Naturalmente, esse é o nosso caminho. Mas Jesus se faz homem, habita entre nós, morre e ressuscita, para que nós pudéssemos escapar desse destino odioso. Como eu não vou servir um Deus desse? Como eu não vou servir um Jesus que me tirou de uma morte? A Bíblia diz que eu estava morto em pecados e delitos, e Jesus está aqui dizendo: quem comer de mim, quem beber do meu sangue vai ter vida eterna. Como eu não vou servir esse Deus? Como você pode escolher entre morte e vida e apontar para a morte? Como isso é possível, meus irmãos? Como isso é possível? O Espírito Santo de Deus está aqui ministrando aos seus corações, para que vocês entendam que Jesus quer viver na eternidade contigo. Mas você precisa se arrepender e assumir para você como verdade esse discurso. Caminhando um pouquinho já para a minha conclusão, a gente puder projetar o versículo que está, o versículo 60 do capítulo 6, por favor. O evangelista vai dizer que muitos dos seguidores de Jesus que estavam lá ouvindo aquelas coisas, eles ficam tão perturbados que eles dizem: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? No 61, mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês. Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Jesus está falando: cara, o meu discurso, só o meu discurso, só as minhas palavras já estão causando tanta confusão na tua cabeça. Imagina quando vocês me virem subindo aos céus para viver em glória à destra do meu Pai. Se a gente trocar um pouquinho esse texto, cometendo aqui uma pequena covardia, porque o texto sagrado é perfeito e eu não mudaria nada nele. Imagina que Jesus estivesse falando assim: isso aqui, só as minhas palavras já escandalizam vocês? Então imagina quando eu voltar em glória para buscar a minha igreja e julgar esse mundo. Se isso aqui é demais para vocês, se isso aqui já é duro demais para vocês,
Imagina no dia que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Imagina no dia do julgamento. Imagina a volta de Jesus e você preferiu acreditar que essas palavras eram duras demais para serem seguidas. Você consegue imaginar isso? Porque quando Jesus voltar, meu querido, não tem mais jeito. Quando Ele voltar em glória para buscar a sua igreja, para julgar essa terra, não tem mais para onde correr. E se você realmente acha esse discurso muito duro, eu sugiro para você que você mudasse a sua opinião, porque o tormento eterno pelo qual aqueles que não aceitarem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador passarão é muito, muito, muito pior. Muito pior, infinitamente pior. Seguindo mais um pouquinho no texto, se o ministério de louvor quiser tomar o seu lugar, no versículo 66, se quiser projetar também, a gente vai ter mais uma sequenciazinha desse discurso de Jesus. Porque o grande problema aqui, meus irmãos, foi que eles ouviram esse discurso de Jesus, e esse discurso de Jesus não penetrou nos seus corações. Existem muitos de nós aqui hoje que precisam ter esse discurso tatuados em seus corações, e mesmo assim estão colocando o seu coração num lugar de dureza, num lugar de não aceitação. E Jesus está falando: olha, o meu discurso não vai mudar. No versículo 66, diante disso, muitos dos seus discípulos aqui está falando dos seguidores e não dos 12, o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Jesus olha para os seus discípulos, para aqueles 12 homens que estão caminhando com ele, aprendendo com ele, e ele fala assim: eu não estou disposto a mudar uma vírgula do que eu falei, uma vírgula. E aí, você quer me abandonar também? Porque não interessa o quanto você peça, o quanto você chore, o quanto você esperneie, eu não vou mudar o que eu estou falando, eu não vou mudar o que eu estou fazendo, eu não vou mudar aquilo que eu tenho ensinado. Vocês querem me abandonar também? Sintam-se à vontade. Sintam-se à vontade. Porque antes de ter um pacto com vocês, antes de amar a vocês, eu amo a mim mesmo. A Bíblia vai nos dizer em Isaías que Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Ele não compartilhou com Moisés, ele não compartilhou com Elias, ele não compartilhou com Davi. Por que ele vai compartilhar com Marcos? Por quê? Porque ele faria isso. Ele não está disposto a compartilhar sua glória, ele não está disposto a mudar sua lei. Muito pelo contrário, o que ele está disposto a fazer é: aceite a tua cruz, carregue a tua cruz, que eu vou te capacitar. Eu não vou tirar a tua cruz da tua mão, eu não vou deixar mais fácil, mas de você cuido eu. Eu te capacito, eu te capacito, mas você vai ter que entrar no meu padrão, na minha tradição, na minha cultura, e dentro da sinagoga da tua vida você vai ter que esquecer tudo aquilo que você aprendeu, para viver aquilo que eu quero que você viva. Você está disposto a isso, ou você quer me abandonar também? E aí, sem dúvida alguma, a palavra de Deus é muito linda. A gente chega numa das frases mais lindas da Bíblia inteira.
E olha que a Bíblia tem muita coisa legal. Pedro olha para Jesus. Depois de Jesus perguntar: vocês querem me abandonar também? Pedro olha para Jesus e ele fala assim: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Eu seria muito covarde se eu subisse aqui e falasse que o mundo não é bom. Eu seria muito covarde se eu subisse aqui e falasse que o pecado ele não é atraente, que o pecado não é interessante, mas a palavra de vida eterna está num lugar só. E aí você escolhe se você quer viver 20 anos, 30 anos, 50, 60, 80 anos de prazer, ou se você quer viver com o verbo, com a palavra de Deus que se fez Deus. Se você quer viver na eternidade com um homem que olhou nos teus olhos, olhou no fundo da tua alma e falou: cara, você é um depravado, você é um perdido, mas sabe o que? Sabe o que é mais interessante? Eu te amo. Eu te amo, eu estou disposto a me sacrificar por você. O que você está disposto a entregar por mim? Porque eu não vou mudar. O meu evangelho não muda, eu não mudo. O que você está disposto a colocar nas minhas mãos, para que você possa desfrutar da eternidade comigo? Pedro vai continuar, ele vai dizer: Senhor, nós temos crido que Tu és o Cristo, o Santo de Deus. Esse é quem Jesus é. Jesus Cristo é um Deus santo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é uma atribuição que Deus dá a Ele, porque por causa da sua morte, por causa da sua ressurreição, Ele é capaz de ser chamado do teu Salvador. É a morte dEle que o credencia a ser visto por todas as nações, para que todo olho veja, toda língua confesse, todo joelho se dobre, mediante a palavra de que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E se você não está disposto a ver isso, meu querido, em nome de Jesus, Deus está te dando mais uma chance. Deus está te dando mais uma chance, porque até o dia do seu último respiro tem chance. Tem chance. Mas você precisa aceitar o discurso de Jesus, que quer te mudar de dentro para fora. Jesus está pegando toda a tua cultura, toda a tua tradição, todos os teus usos, os teus costumes. Ele está atacando na janela e falando: agora é comigo. Você vai viver como eu mando você viver. Você vai fazer aquilo que eu mando você fazer. Você vai me reconhecer como o pão vivo que desceu dos céus. Ou você vai continuar sendo teimoso. Você vai continuar se colocando à disponibilidade do acaso. Meus irmãos, um dia Jesus voltará em glória, mas tem um conceito que vai nos dizer que Jesus volta quando a gente morre. Porque quando a gente morre não tem mais chance de redenção, não tem mais chance de arrependimento. Você quer ficar dando chance ao acaso? A Bíblia fala que nós não sabemos o dia nem o horário que Ele virá. Assim também nós não sabemos o dia e o horário em que morreremos. Então nós não sabemos em que momento nós perderemos a chance de assumir esse Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. E você quer continuar deixando isso nas mãos do acaso? Você quer continuar pensando: semana que vem, essa semana tem a festinha da faculdade, semana que vem, essa semana eu vou me encontrar com a minha secretária, semana que vem, essa semana eu vou conhecer um cara que eu estou falando no Tinder. Semana que vem, esse fim de semana tem festinha. Semana que vem. E se Jesus voltar para você hoje? Jesus está falando aqui no capítulo 6 ainda, versículo 39. A vontade de quem me enviou é esta:
que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Um pouquinho antes, Jesus fala assim: aquele que vem até mim, de modo algum eu lançarei fora. Então Jesus quer usar a noite de hoje, para ter você de volta. Jesus quer você hoje, porque de modo algum Ele vai te lançar fora. Ele quer caminhar contigo. Essa é a vontade do coração dele. Como você pode ser capaz de olhar nos olhos desse Deus e falar: estou bem, não quero, não preciso? Não tem como. A única reação que nós podemos ter é a reação de Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Para onde eu posso ir, Senhor, senão para a tua presença? Com quem eu posso caminhar, senão com aquele que deu a sua vida por mim? Então nessa noite, eu gostaria de fazer dois convites. O primeiro convite é para algumas pessoas que em determinado momento Jesus estava dentro da sinagoga da vida delas, e Jesus falou assim: meu filho, faz assim. E você olhou nos olhos de Jesus e você falou: Jesus, assim não, assim eu não consigo, assim eu não quero. Dentro da sinagoga da tua vida, em determinado momento, Jesus desafiou os teus padrões, e você falou: Jesus, agora não dá, assim eu não consigo, assim eu não posso, tem que ser do meu jeito. E você deixou de caminhar com esse Jesus, e assim como aqueles discípulos, assim como aqueles seguidores, você o abandonou. Nesse momento eu quero te convidar para você vir aqui à frente, porque Jesus está dizendo que hoje é o dia que você vai voltar a caminhar com Ele. É hoje. Ele quer caminhar contigo, mas Ele precisa que você aceite qual é o caminho que Ele tem para a tua vida. Então volta para Jesus hoje, não deixa para amanhã, porque a chance que você dá para amanhã, ela é muito covarde. Mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 anos em outro lugar. O hoje é o que importa, porque hoje pode ser tudo que você tem. Agora imagine perder o teu hoje e amanhã perder também a tua eternidade. Então volta para Jesus, vem aqui à frente, eu quero orar por você, a liderança dessa casa quer orar por você. Jesus está te chamando de volta. Jesus não te quer longe, Ele não te quer longe. A vontade dEle é que ninguém se perca. Então para de ser um perdido e vem caminhar com Jesus, volta para Jesus. O segundo convite é para você que ainda não teve a oportunidade de conhecer esse Jesus. Você ouve falar desse cara, você vê ele caminhando sobre as águas, ou você ouve falar que ele caminhou sobre as águas, você ouve falar que ele multiplicou pães e peixes, você ouve falar que ele é o pão da vida, que ele é a água da vida, você ouve falar que ele é Deus, que ele é Rei, soberano, Salvador sobre a tua vida, mas você ainda não teve a oportunidade de ter um encontro com ele face a face. E Deus te trouxe aqui hoje para ter um encontro com Ele. Deus te trouxe aqui hoje, você não veio por si só. O Espírito Santo de Deus te incomodou e falou: hoje o programa do Zezinho, da Claudinha é na IERC, porque hoje eu vou ter um encontro com Ele. Então vem conhecer esse Jesus que se fez homem, se esvaziou da sua glória e morreu por você, porque Ele te ama incondicionalmente. Ele te ama incondicionalmente, e Ele quer você agora, do jeitinho que você está, para fazer uma grande obra na tua vida e para te transformar num homem e numa mulher de Deus. Então o Ministério de Louvor vai estar cantando uma canção agora, e se você precisa voltar para Jesus, corre aqui para frente, perde a vergonha. Se você precisa conhecer esse Jesus, corre aqui para frente. O dia é hoje, meus irmãos, o dia é hoje. Até o seu último respiro tem tempo, mas não deixe mais na mão do acaso. Jesus quer conversar com você hoje, Jesus quer ter um encontro com você hoje, Jesus quer te salvar hoje.
Sinta-se à vontade, nós estaremos orando. E se não tiver ninguém, eu acredito num Deus que glorifica o seu nome a todo momento. Todo momento. E Ele vai te encontrar onde você estiver. Aí sentadinho, com a tua vergonha, com a tua dor, Jesus vai te achar aí. E Ele vai transformar a tua história.